Então, gente, voltando aqui, né, o curso de Direito Civil, né, paramos aqui, né, na outra atividade, né, no assunto de LIMBD. Então, tá a última parte. Depois dessa parte aqui, vamos pegar exercícios e vamos aí o que interessa, né. A outra atividade, né. Então, vamos ver aí outra atividade, né, assunto aí, né, relacionada a LIMBD, né, lei de introdução, né, lei de introdução aí, né, ao direito, né. Então, vamos aí a outra atividade. Quando a lei que trata de matéria continua a regulamentar fatos anteriores à sua revogação, permite que uma lei, mesmo depois de revogada, ela possa ainda ter vigor, porque vincula os atos praticados durante a sua vigência. Então, outra atividade. Quando a lei, né, que trata de matéria, determinada matéria, ela continua a regulamentar fatos anteriores. Daqui ela continua a regulamentar fatos anteriores à sua revogação. Então a lei foi revogada, só que ela continua a regular fatos anteriores, porque a lei que entrou, ela vai ser o quê? Daqui para frente. Então essa daqui ela vai continuar a regular fatos anteriores que estão tramitando. Permite que uma lei, porque segura o direito adquirido, né? Então permite que uma lei, mesmo depois de revogada, ela possa ter vigor, porque ela vincula os atos praticados durante a sua vigência. Assim, mesmo que revogada, a lei continua sendo aplicável para os atos praticados na época da vigência da lei. Então a lei era vigente aqui, ela vai continuar praticando seus direito adquirido, né? Então continua a regulamentar fatos anteriores à sua revogação. Trata-se da eficácia da lei no tempo. Então trata-se de uma eficácia da lei no tempo. Considerando que a vigência da norma equivale ao seu período de vida, desde o início da sua obrigatoriedade e a observância até a sua revogação, quando deixa de existir no mundo jurídico. Então trata-se de eficácia da lei no tempo, considerando que a vigência da norma equivale ao seu período de vida, né, desde o início da sua obrigatoriedade e observância até a sua revogação, quando deixa de existir no mundo jurídico. Então tá aí a outra atividade, né? A lei ela regulamenta atos, né? Fatos anteriores à sua revogação. Retroatividade benigna, né? Vamos ver a retroatividade benigna. Nela, a lei se aplica a ato ou fato passado. Então, retroatividade benigna, a lei se aplica a ato ou fato passado. A lei se aplica a ato ou fato passado, quando deixe que defini-lo como infração, de defini-lo como infração, ou quando lhe comine penalidade menos severa que prevista na lei vigente ao tempo da sua prática, né? Então, retroatividade benigna, ela se aplica a ato ou fato passado, né? Quando deixa de definir o quê? Como infração, ou quando lhe comine penalidade menos severa, né? A prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. E temos aí a retroatividade mínima, né? Ocorre quando a nova lei incide imediatamente sobre os efeitos futuros dos atos ou fatos passados. Então, retroatividade mínima, né? Quando a nova lei, ela imediatamente incide sobre os efeitos futuros dos atos ou fatos passados. Então, ela atinge, né, os atos ou fatos. Ela incide imediatamente sobre os o quê? Sobre os efeitos futuros dos atos ou fatos passados, não atingindo nem os atos nem os fatos passados e nem os seus efeitos pendentes. Então, na retroatividade mínima, ela pega da vigência dela para frente. Repristinação. Repristinação é um fenômeno legislativo no qual uma lei anteriormente revogada por outra lei volta a vigorar, em razão da revogação da norma revogadora. Caramba, Ulisses, o que é isso? Muito fácil. Repristinação. Tem uma lei A, uma lei B. A lei B vem e revoga a lei A. Só que vem uma lei C e revoga a lei B. Ou seja, pela lei C ter revogado a lei B, a lei A ela vai entrar no ordenamento jurídico novamente? Não. É isso que tá falando aqui, ó. É um fenômeno legislativo no qual uma lei anteriormente revogada por outra lei, né, a lei B revoga a lei A, em razão da revogação da norma revogadora. Ou seja, ela não volta. Em regra geral, a repristinação no Brasil, ela não prevalece.
Vigência diferida. Trata-se da vigência de um tratado, que diferida nasce um prazo de acomodação que flui antes da vigência. Então, vigência diferida trata-se da vigência de um tratado, que se diferida nasce de um prazo de acomodação que influi antes da vigência. Temos aí o artigo 13, né? A prova dos fatos ocorridos em país estrangeiro, em outro país, rege-se pela lei que nele vigorará. Então, a prova dos fatos ocorridos em país estrangeiro rege-se pela lei que nele vigorará. Que nele vigorará. O artigo 13 nos diz o seguinte, né? A prova dos fatos ocorridos em país estrangeiro rege-se pela lei que nele vigorar. Quanto ao ônus e aos meios de produzir-se, não admitindo os tribunais brasileiros provas que a lei brasileira desconheça. Então verifica se o artigo 13 diz respeito à prova dos fatos ocorridos em países estrangeiros, preconizando que a mesma será regida pela lei do lugar onde ocorrer, a lex loci, enquanto que o ônus e o meio de produzi-la serão regidos pela ex fori, não sendo admitida no curso da ação qualquer prova não autorizada pela lei do juiz, sob pena de contrariar o sistema de territorialidade da disciplina do processo. Então basta aí dar uma lida na lei, no artigo 13, né? Importante ressaltar, né, que mesmo o modo de produção de provas, sendo de competência da lex fori, não pode, em hipótese alguma, permitir quaisquer meios probatórios não autorizados pela lei do órgão judicante. Ou seja, a prova do fato ocorrido no estrangeiro, ela deve ser produzida por meio conhecido no direito pátrio, no direito brasileiro. Caso contrário, não será aplicável pelo juiz local, né? Ou seja, se for uma prova legal lá em outro país e uma prova ilegal aqui, ela não será aplicável pelo juiz local. Isso que está dizendo. Permitir quaisquer meios probatórios não autorizados, então não pode, em hipótese alguma, permitir quaisquer meios probatórios não autorizados pela lei do órgão judicante. Ou seja, a prova do fato ocorrido no estrangeiro deve ser produzida por meio conhecido do direito pátrio. Caso contrário, não será aplicável o juiz local. O artigo 1586 do Código Civil nos diz assim: havendo motivos graves, poderá o juiz, em qualquer caso, a bem dos filhos, regular de maneira diferente da estabelecida nos artigos antecedentes a situação deles para com os pais. Então aqui, havendo motivos graves, poderá o juiz. Então você vê que a lei está dando uma possibilidade, né, para o juiz aí, em qualquer caso, a bem dos filhos, regular de maneira diferente da estabelecida nos artigos antecedentes. Ou seja, dele, né, fazer o quê? Uma equidade, né? Possa o quê? Entender um caso de uma outra maneira no que a lei está prevendo ali anteriormente. Então daí, né, a analogia. Há uma hierarquia na utilização dos mecanismos de integração do sistema jurídico, né? Figurando a analogia em primeiro lugar. Somente pode ser utilizado os demais se a analogia não puder ser aplicada. Então, na integração do sistema jurídico, nós temos aí primeiro a analogia, né? Caso ela não possa ser integrada, vamos aí a outra situação. Então, isso porque o direito brasileiro consagra a supremacia da lei escrita. Então, primeiro a lei. Caso a lei não resolva, nós temos aí a analogia. Então, quando o juiz utiliza-se da analogia para solucionar determinado caso concreto, não está apartando-se da lei, mas aplicando a hipótese não prevista em lei um dispositivo legal relativo a um caso semelhante, né? Então, aplicando-se a hipótese não prevista em lei, né? Então, o caso concreto ali, né? A solução daquele caso concreto não está prevista em lei. Ele vai ver outros casos semelhantes para fazer uma analogia e solucionar aquele caso. Porque ele não pode ficar em cima do muro, né? No lict. Ele precisa julgar o caso. Então, nisso se resume o emprego na analogia, né? Que consiste em aplicar a caso não previsto a norma legal concernente a uma hipótese análoga prevista e por isso mesmo tipificada. Então, o emprego da analogia que consiste o quê? Em aplicar a caso não previsto a norma legal. Então, tem um caso concreto que a norma legal não está prevista, né? Não tem, né? Em relação àquele caso concreto, não tem uma norma prevista concernente à hipótese análoga prevista e por isso mesmo tipificada. Como há previsão expressa no Código Civil, autorizando o juiz a regular de maneira diferente, nos critérios legais, a situação dos filhos em relação aos pais,
não é caso de analogia, e sim de equidade. Porque a equidade, ela precisa estar expressa. Ela precisa estar expressa ali no artigo, né, na legislação. Para quê? Para que o juiz possa analisar de diferente modo. Interpretação sistemática. Então, a interpretação sistemática, né, consiste, relaciona-se com a interpretação lógica, né? Relaciona-se com a interpretação lógica. Daí porque muitos juristas preferem denominá-la como uma interpretação lógico-sistemática. Então, a interpretação sistemática, muitos juristas denominam como interpretação lógica sistemática. Então, parte do pressuposto de que uma lei não existe isoladamente e deve ser interpretada em conjunto com outras pertencentes à mesma província do direito. Então, né, deve ser interpretada em conjunto e não isoladamente. Assim, uma norma tributária deve ser interpretada de acordo com os princípios que regem o sistema tributário. Em determinado momento histórico, por exemplo, predominava o princípio da autonomia da vontade, né? Com o surgimento do intervencionismo na economia contratual, a interpretação sistemática conduziu à proteção contratante do contratante mais fraco. Então tá aí, né? Relaciona-se com a interpretação lógica, denominada interpretação lógica sistemática, né? Quando uma lei não existe, parte do pressuposto que uma lei ela não existe isoladamente e deve ser interpretada em conjunto com outras normas pertencentes ao ordenamento jurídico da província ali, né? Do direito. Então, o Código Civil autoriza expressamente o juiz a regular de maneira diferente dos critérios legais. Nós vimos lá, né, no artigo 1586, né, a situação dos filhos em relação aos pais por motivos graves e a bem do menor, de forma que não é caso de interpretação sistemática e nem de analogia, e sim de equidade, porque o artigo trouxe ali expressamente que o juiz deveria regular de maneira diferente. Princípios gerais do direito. Então, não encontrando solução na analogia nem nos costumes, vamos para os princípios gerais do direito, né? Para o preenchimento da lacuna, o juiz deve buscar nos princípios gerais do direito. Então, né? Então, na integração do sistema jurídico, né, nós temos aí a analogia, né, os costumes e os princípios gerais do direito, né? Então, na integração do sistema jurídico, nós temos aí, né, a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Então, não encontrando solução na analogia nem nos costumes, para o preenchimento da lacuna, o juiz deve buscar nos princípios gerais do direito. Os princípios gerais do direito são constituídos de regras que se encontram na consciência dos povos, né? E são universalmente aceitas, mesmo não estando escritas, né? Tá ali, né? Em relação aos costumes também, você vê, né, uma integração com os costumes. Tais regras de caráter genérico orientam a compreensão do sistema jurídico em sua aplicação e integração, estejam ou não incluídas no direito positivo. Muitas delas passaram a integrá-lo como a de quem? Ninguém pode lesar a outrem. Ninguém pode lesar outra pessoa, né? O artigo 186 do Código Civil diz assim, que veda o enriquecimento sem causa. E 87, 1216, entre outros. Aqui não admite escusa de não cumprimento da lei por não conhecê-la. Né, não fiz porque não conheço a lei. Não, meu querido. Não admite escusa de não cumprimento da lei. Não tem essa, não. O Código Civil autoriza expressamente o juiz a regular de maneira diferente dos critérios legais a situação dos filhos em relação dos pais por motivos graves e a bem do menor, de forma que não é caso de utilização dos princípios gerais do direito, e sim de equidade, como nós vimos, porque está expressamente o quê? Ali está uma possibilidade, está indicando uma outra possibilidade para o juiz, expressamente diferente da que está no ordenamento jurídico. Isso é equidade. Os costumes. O costume é composto de dois elementos. O uso ou prática reiterada de um comportamento, né, daquela sociedade ali, né? Então, um uso e uma prática reiterada, um elemento externo material, e a convicção de sua obrigatoriedade, né? Um elemento interno, psicológico, caracterizado pela opus iuris.
né, a convicção de sua obrigatoriedade. Em consequência, é conceituado o costume como sendo o quê? A prática uniforme, constante, pública e geral de determinado ato, com a convicção de sua necessidade. Em consequência, é conceituado o costume como sendo a prática uniforme, constante, pública e geral de determinado ato, com a convicção de sua necessidade. Essa convicção, que é o fundamento da obrigatoriedade do costume, deve ser geral, cultivada por toda a sociedade, observada por uma parcela ponderável da comunidade, ou ao menos mantida por uma categoria pessoal, né, de pessoas, né. Então você vê que o costume, ela precisa ter naquela cidade uma prática uniforme, constante, né, geral de determinado ato. Para que se converta, porém, o costume jurídico e deixe de ser simples o uso, sem força coercitiva, é necessário que a autoridade judiciária tome conhecimento de sua existência e o aplique, declarando que obrigatório, pela tese da confirmação jurisprudencial, que se opõe à da confirmação legislativa. Inadmissível por exigir a confirmação do legislador, exagerando o papel deste. É necessário que o costume consagre pela prática judiciária. É necessário que o costume seja consagrado pela prática judiciária. Equidade, né? Equidade significa aí, né, fazer justiça, né? A equidade não constitui meio supletivo de lacuna da lei. Então a equidade não constitui um meio supletivo da lacuna da lei, sendo que um mero recurso auxiliar da aplicação da lei. Então não é uma integração, né? E sim o quê? Um mero recurso auxiliar da aplicação da lei. Não considera em sua acepção lata quando se confunde com o ideal de justiça, mas em sentido estrito é empregada quando a própria lei cria espaço ou lacunas para o juiz formular a norma mais adequada ao caso concreto. É utilizada quando a lei expressamente o permite fazer, como no caso lá, né, em relação ao bem-estar dos filhos, quando os pais maltratam. Então o juiz percebe e pode fazer de modo diferente que a lei determina. Prescreve o artigo 127 do CPC que o juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei. Então, o artigo 127 diz: o juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei. Então, a lei está dando aquela possibilidade do juiz fazer de modo diferente, equidade. Isso ocorre geralmente nos casos de conceitos vagos ou quando a lei formula várias alternativas e deixa a escolha a critério do juiz. Então, a equidade, né? Quando há o quê? Nos casos de conceitos vagos ou quando a lei formula várias alternativas e deixa a critério do juiz. Como exemplos, podem ser citados aí o artigo 1586, como vimos, né, que autoriza o juiz a regular com maneira diferente dos critérios legais a situação dos filhos em relação aos pais se houver motivos graves a bem do menor. E o artigo 1740, inciso 2, que permite o tutor reclamar do juiz que providencie como houver por bem quando o menor tutelado haja mister correção, dentre outros. Não se há de confundir decidir com equidade com decidir por equidade. Então, não vamos confundir decidir com equidade e decidir por equidade. Então, com equidade e por equidade. Decidir com equidade trata-se de decidir com justiça, como sempre deve acontecer. É quando o vocábulo equidade é utilizado em sua acepção lata de um ideal de justiça. Decidir por equidade significa decidir o juiz sem ater à legalidade estrita, né? Mas apenas a sua convicção íntima, devidamente autorizado pelo legislador em casos específicos. Então, decidir com equidade, decidir com justiça. Por equidade, quando a lei expressamente ali possibilita ao juiz decidir de modo diferente. O Código Civil autorizar o juiz a regular de maneira diferente dos critérios legais a situação dos filhos em relação aos pais, se houver motivos graves a bem do menor. Está se utilizando da equidade, né? Por equidade. Retroatividade máxima, retroatividade média, retroatividade mínima.
Então tá aí, né? Retroatividade máxima, a lei retroage e atinge atos ou fatos já consumados, né? Uma retroatividade máxima, né? Então a lei ela retroage e atinge atos e fatos já consumados. Retroatividade média, a lei atinge apenas os efeitos pendentes, né? A lei atinge apenas os efeitos pendentes da lei anterior, né? Retroatividade mínima, a lei não atinge atos e nem fatos pretéritos e nem efeitos pendentes. Retroatividade mínima só atinge o quê? Da vigência para o futuro. Como prevalece o princípio da irretroatividade, a retroatividade sendo o quê? Uma exceção à regra, logo a retroatividade será mínima. Então, nós adotamos a retroatividade mínima, ou seja, que a lei ela vigora daqui para frente. A retroatividade é uma exceção à regra. Não confundir a analogia com a interpretação extensiva, né? A analogia implica o quê? O recurso a uma norma assemelhada do sistema jurídico, em razão da inexistência de uma norma adequada à solução daquele caso concreto. Então, a analogia, né, é uma norma assemelhada do sistema jurídico, em razão de quê? De uma inexistência daquela norma adequada. Então, o juiz vai pegar uma outra norma semelhante para quê? Para solucionar o caso concreto. Analogia. Interpretação extensiva. É diferente. Interpretação extensiva consiste na extensão do âmbito de aplicação de uma norma existente. Então já tem uma norma e você faz o quê? Uma aplicação de uma norma existente. Você dá uma estendida disciplinadora de determinada situação de fato a situações não expressamente previstas, mas compreendidas pelo seu espírito, mediante uma interpretação menos literal. Então você, em vez de ficar somente na letra da lei, você dá uma interpretada nela e estende essa interpretação da norma. Configura-se, por exemplo, quando o juiz, interpretando o artigo 25 do Código Civil, entende a companheira ou companheiro a legitimidade conferida ao cônjuge do ausente, né? Então tá ali, né, para ser o seu curador. Quando o ausente, né, o marido some, então a mulher casada, né, ela assume ali o papel de curador. Mas não é casado, o cara não é casado. Ele só tinha a companheira. Então, o que o juiz vai fazer? Vai fazer uma interpretação extensiva. Vai entrar também aí, né, a companheira. Tanto é que a companheira entra, né, aí no artigo 25. Beleza? Utiliza a interpretação extensiva o juiz que estende a companheiro ou companheira a legitimidade para ser o curador conferido a cônjuge de pessoa ausente. Então, se o artigo diz somente ali ao cônjuge, ele pode fazer uma interpretação extensiva alongando para o companheiro ou companheira do ausente. Já há uma norma existente que disciplina uma situação de fato e a interpretação extensiva apenas amplia o campo de atuação da norma. Não é analogia, pois não há lacuna. Não é uma analogia, porque não há lacuna. Uma inexistência de norma. Não há omissão da norma. A norma existe. O aplicador, o juiz, apenas dá uma interpretação extensiva da norma. Então não há uma lacuna. A norma existe. Não tem uma inexistência da norma. Por isso não há analogia. Não há que se confundir, né? Não é analogia, pois não há lacuna. Uma inexistência de norma. Não há omissão da norma. Para que possa aplicar uma norma existente a uma situação semelhante. Não é isso. Nesse caso, há uma norma cujo alcance foi ampliado. Logo, quando o juiz estende a companheiro a legitimidade para ser curador, não cabe analogia. Então, quando o juiz estende ao companheiro a legitimidade para ser o curador do ausente, não cabe analogia e sim uma interpretação extensiva. E assim, nós terminamos o assunto de Lindbe. Vamos pegar os exercícios aí. Lindbe cai bastante. Vamos pegar em torno aí de 40 ou 60 questões. Para você que gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Não sai daí não, que eu vou tomar uma água e já volto já.